Indo dormir com o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Paulo, uma vida conduzida pela voz do Espírito. Atos 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Lienay, seja muito bem-vindo à nossa série, este devocional incrível, Indo Dormir com o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, eu te convido a permanecer conosco até o final, para que você aprenda, você seja edificado, receba do Espírito Santo e possa dormir tranquilo e muito mais do que isso, ser cheio do Espírito Santo. Nós vimos nesses dias a vida de alguns homens de Deus: Elias, Eliseu, Barnabé, Estevão, Filipe. E hoje nós chegamos a um dos maiores missionários da história da igreja. Aleluia! Só perde para o Senhor Jesus, né? O apóstolo Paulo. Quando pensamos em Paulo, nós lembramos de suas cartas, suas viagens missionárias, a sua coragem, um homem incrível, mas existe um segredo por trás de tudo isso. Paulo não era dirigido por estratégias humanas, ele era dirigido desde o começo pelo Espírito Santo. Seu ministério não nasceu de um planejamento humano, nasceu diretamente da voz do Espírito. O Espírito Santo é ele quem chama pessoas para a obra. Olha o que a Bíblia diz, Atos 13, 2, nós já lemos. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Observe algo maravilhoso. O chamado aconteceu enquanto a igreja orava, adorava, servia, jejuava. Uma igreja que ora, que jejua e serve, é ali onde Deus chama os seus enviados. Louvado seja Deus. Deus não falou em um ambiente apático, Deus não falou num ambiente morno, Deus falou em um ambiente onde era invocado a presença do Senhor. E isso continua acontecendo nos dias de hoje. Quanto mais buscarmos de Deus como igreja, como congregação, buscarmos, orarmos, servindo ao Senhor, ali o Espírito Santo falará, chamará do nosso meio homens e mulheres que serão enviados para fazer a diferença. O Espírito Santo é quem envia, porque a Bíblia declara claramente, olha só, Atos 13, 4, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eles não foram simplesmente enviados pela igreja, não, eles foram enviados pelo Espírito Santo. E há uma grande diferença. Quando alguém é enviado por homens, pode desistir e provavelmente vai desistir quando as dificuldades surgirem. Qualquer pessoa que é enviada por homens, quando o salário falha, volta para trás. Quando a dificuldade chega, desanima. Quando o problema chega, abandona. E eu conheço muitos missionários, muitos mesmos, que foram enviados para países aqui da América Latina por uma missão, por uma organização forte. Mas quando as coisas apertaram aqui no nosso país, então a diretoria decidiu trazer de volta esses missionários porque não tinha condição de enviar o salário. Muitos voltaram, mas muitos ficaram no campo, falaram não, quem nos trouxe para cá foi Deus e é Ele que nos sustenta. E eu conheço essas pessoas, quando pensavam que iam sucumbir, quando pensavam a luta está grande demais, de alguma forma Deus levantou aqueles homens, levantou o recurso e a maneira de sustentá-los, porque Deus não precisa de organização humana para manter. Não estou falando que a organização não vem de Deus, sim, a organização vem também
de Deus, mas quando a diretoria falhou, quando aqui aqueles que seguravam a corda fraquejaram, o missionário lá na ponta, que tinha sido enviado por Deus, permaneceu. Os que tinham sido enviados por homens voltaram. Guarda isso no teu coração. Aleluia! Louvado seja Deus. O Espírito Santo fortalece em meio às lutas. Paulo, ele enfrentou prisões, perseguições, açoites, naufrágios, rejeições, perseguição dentro do próprio rebanho, os falsos irmãos, mas mesmo assim nunca abandonou a sua missão. Por quê? Porque a sua força vinha do Espírito Santo. É incrível quando a gente olha para Paulo, ele está preso e ele escreve para Timóteo, Timóteo está angustiado. Você pode imaginar o seu pai ministerial está preso e aquilo causou um abalo muito grande na vida de Timóteo. As pessoas começam a se revoltar na igreja, achando que ele é muito novo, que ele não tem experiência, e aquele que era o seu mentor agora está preso e Timóteo está abatido, mas o apóstolo Paulo lá da prisão escrevendo para ele, olha, renova o dom que há em ti, que foi imposto sobre você, sobre as minhas mãos. Lembra-te da tua avó Lloyd, lembra-te da tua mamãe Eunice, o Espírito que habitava nela habita em vocês. O apóstolo Paulo está preso. Ele escreve para a igreja dizendo assim, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Se alegre. Uau! Que coisa impressionante, irmão! Só alguém cheio do Espírito Santo pode agir desta maneira. Só alguém cheio do Espírito Santo pode, em meio à prisão, liberar uma palavra dessa, de encorajamento. Por que nós vemos isso na vida de Paulo? Porque ele não foi enviado apenas por homens. Primeiramente, ele foi chamado e enviado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus! Atos capítulo 13, verso 9, veja aqui um enfrentamento do apóstolo. Todavia Saulo, que se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Olha só, aqui Paulo está enfrentando uma batalha espiritual, né? Um feiticeiro ali se levantando contra, causando confusão, causando dúvida e perturbando os retos caminhos do Senhor. O Paulo, cheio do Espírito Santo, dá uma palavra naquele homem, aquele homem fica cego. Irmão, quando você está cheio do Espírito Santo e se levanta o inimigo, quem prevalece é você. Então, é importante você ter isso na sua mente. Nunca vá sozinho, vá sempre com o Espírito Santo, com a direção do Espírito de Deus. Mesmo depois, de tantos anos já de caminhada, nós vemos que a palavra volta a falar, cheio do Espírito Santo. Como nós já aprendemos nesses devocionais que fizemos. O ser cheio do Espírito Santo precisa ser contínuo. Por que volta aqui a falar e Paulo cheio do Espírito Santo? Porque transborda. Você vive com o Espírito Santo dentro de você, mas você precisa transbordar. E esse transbordar do Espírito Santo, ele acontece nos embates espirituais, nas lutas e nas batalhas que são refletidas no mundo físico. Aleluia! Então, isso também nos ensina que nós não devemos viver aferrados ou apegados a experiências antigas. O Espírito Santo precisa estar presente hoje na nossa vida. O Espírito Santo também fecha portas. Grava isso. O Espírito Santo não só abre, ele também fecha, ele também impede, ele também diz não. E muitas vezes o crente quer ouvir somente o sim, mas o Espírito Santo é quem deve guiar a nossa vida. Essa é uma lição profunda que o apóstolo Paulo nos deixa. Atos capítulo 16, verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Irmão, que coisa tremenda! Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o quê?
a palavra de Deus. Foram impedidos pelo Espírito de Jesus Cristo de anunciar em tal cidade. Você precisa entender isso. Às vezes você quer anunciar o Evangelho aqui, e eu quero, mas o Espírito Santo não quer anunciar lá. É Ele quem dirige. Houve um não. O apóstolo Paulo queria anunciar o Evangelho lá na Ásia, queria anunciar a palavra, mas o Espírito Santo não queria naquele momento. Guarda isso. É uma verdade, irmãos, maravilhosa e extraordinária. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que o Espírito Santo não quer fazer. Amém? O Espírito Santo revela o próximo passo. Veja só, depois que o Espírito impediu Paulo de ministrar na Ásia, olha só o que acontece. Isso aqui é extraordinário. Atos 16, verso 9. E Paulo teve em uma noite uma visão em que se apresentava um homem da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amados irmãos, quando Deus fecha uma porta aqui, Ele abre aqui outra. Quando um propósito na tua mente é aqui, mas você precisa estar ligado ao que o Espírito Santo quer. E nós vemos isto claramente na vida do apóstolo Paulo. Ele era dirigido, guiado, ele não forçava, ele permitia a vontade do Senhor. Paulo aprendeu a depender da presença do Espírito Santo. No fim da sua vida, o apóstolo Paulo não fala dos seus títulos, não fala do seu doutorado, não fala do que humanamente ele era grande aos olhos das pessoas. Ele falava sobre Cristo. Ele começa dizendo Paulo, o apóstolo, depois ele diz Paulo, o servo, e por último ele diz Paulo, o escravo, e Paulo, o preso de Jesus. Que glória, meu irmão, perceber quem nós somos em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Meu amado irmão, o nosso tempo é muito curto para falar do apóstolo Paulo. Quem sabe um dia aí nós faça uma série só sobre o apóstolo Paulo e vai ser incrível. Mas hoje, a vida do apóstolo Paulo nos ensina que o Espírito Santo chama, envia, fortalece, corrige a direção, fecha as portas, abre novos caminhos e sustenta aqueles que permanecem obedientes. Então hoje, antes de nós dormirmos, vamos estar orando, pedindo que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. Pai maravilhoso, na tua presença, juntamente com os teus filhos, Senhor, que entraram, Senhor, neste canal, para ouvir a tua voz, para aprendermos da tua palavra. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito Santo, de tal maneira que sejamos sensíveis à voz do teu Espírito, para ouvir o sim, para ouvir o não e para sermos guiados ao centro da tua vontade, com ousadia, para pregar o Evangelho, para propagar, Senhor, aleluia, a tua palavra com poder e autoridade. Eu clamo, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que assiste este devocional, que eles possam, Senhor Jesus, receber ainda nesta noite o toque do teu Espírito Santo, o transbordar do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, que Deus te abençoe, que você seja fortalecido e que você possa compartilhar, aleluia, este vídeo com os teus amigos, com os teus irmãos e assim nos ajudar a propagar o Evangelho de Cristo, anunciar com ousadia. Amém? Que Deus te abençoe e durma com o Espírito Santo de Deus.